Você aí que está querendo montar uma carteira de renda fixa e está iniciando nos investimentos, esse vídeo é para você. Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre como montar uma carteira de renda fixa para você que é um iniciante. Sim, então você aí que está assistindo, começou os investimentos faz pouco tempo e está se perguntando como fazer investimentos, como montar uma carteira de renda fixa. Então, aqui nesse vídeo vamos fazer um tutorial, um passo a passo para você no final do vídeo saber como que você pode montar a sua carteira de renda fixa. Então bora lá, pessoal! Então vamos lá, começando esse vídeo, você que é investidor iniciante, o que é renda fixa? Então, precisa saber que no mundo dos investimentos temos renda fixa e renda variável. Renda variável seria ações, fundo imobiliário, criptomoeda devido à sua volatilidade, fundo de ações, são ativos voláteis para perfis arrojados. Agora, quando falamos de renda fixa são investimentos em que você já irá ter uma noção de quanto que irá ter de retorno, tá bom? Então, renda fixa, ela pode ser pós-fixada, pré-fixada e IPCA, que irei explicar posteriormente, tá? E dentro da renda fixa, temos investimentos bastante comuns, famosos, em que você já deve ter ouvido falar, como CDB, LCI, LCA, debentures e fundo de renda fixa, ok? E posteriormente irei entrar com mais detalhes sobre cada tipo de investimentos, mas basicamente é isso que é renda fixa, ok? Então, por que você deve montar a sua carteira de renda fixa? Então, você está iniciando nos investimentos, é muito, mas muito importante ter esse primeiro contato com a renda fixa, tá? E temos 3 motivos para você montar uma carteira de renda fixa agora que você está iniciando. Primeiro, a questão de segurança. Então, renda fixa tem uma segurança maior do que renda variável. Então, é bom você já ter esse primeiro contato com investimentos mais seguros, ok? Para começar a ter aquela segurança nos investimentos. Outro, a questão de diversificação. Quando você monta uma carteira de renda fixa, você acaba conseguindo se diversificar, tá? Entre diversas modalidades na renda fixa. Mesmo sendo um tipo de renda, sendo renda fixa, dentro da renda fixa tem vários outros tipos de rendimento e você precisa entender para estar diversificado, ok? Esses 2 são os principais pontos. E terceiro ponto, a questão de rendimentos consistentes. Então, quando você investe numa renda fixa, você irá ter rendimentos, já que você consegue ter uma previsão de quanto que irá render, o que é muito bom para perfis conservadores, ok? Então, montar uma carteira de renda fixa para você que é iniciante é muito importante. É o primeiro passo de todo investidor que está iniciando, ok? Agora, vamos já entrar no passo a passo, ok? Então, no passo a passo, primeira coisa, se você for montar os seus investimentos, você precisa ter um objetivo, ok? E nos vídeos que eu posto aqui, eu sempre bato a tecla nos objetivos e necessidades de cada um, tá? E aí, quando a gente entra em objetivos, quais seriam esse seu objetivo para investimento? Seria para compor sua reserva de emergência? Seria para a sua aposentadoria? Seria para uma viagem? Comprar um carro? Um imóvel? Então, você precisa ter esses objetivos na mente quando for fazer um investimento, ok? Sempre, quando você está lá fazendo investimento, ele tem que ter um objetivo, e esse objetivo é o que vai dar o norte, é ele que vai falar se, com esse objetivo, qual é o risco que você deve tomar, quanto tempo que você deve deixar investido. Então é muito importante. Primeiro passo, objetivo. Segundo ponto, depois de você estabelecer o objetivo, aí sim facilita muito, porque aí você vai saber quanto tempo que esse investimento
deverá ficar investido. Então é um horizonte de investimento. Quanto tempo? Tá? Por exemplo, vou fazer uma viagem, daqui 2 anos, então seu investimento deve se manter daqui 2 anos para ser resgatado, ou deve ficar investido durante 2 anos. Comprar uma casa daqui 10 anos, opa, então é um longo prazo. Então já temos outros tipos de investimentos, ok? Muito importante. E dentro do horizonte de investimentos nós temos curto prazo, até 2 anos. Médio prazo, entre 3 a 5 anos. E longo prazo, acima de 5 anos. Aí. 5, 10, 15, 20 anos. Esse é o longo prazo, ok? Então, muito importante ter isso em mente na hora de você investir também. E dentro desse horizonte de investimentos, aí sim a gente tem alguns investimentos de acordo com o tempo, ok? Então, como eu falei, curto prazo, até 2 anos. Normalmente, até 2 anos, tem uma indicação de CDB com liquidez diária, ou CDBs, LCI, LCA até 1 ano, ok? Então, são investimentos ou liquidez diária, ou que vai durar 1 ou 2 anos no máximo, ok? E quando partimos de horizonte de investimento de 3 a 5 anos, aí o leque é um pouquinho maior. Aí podemos colocar um pré-fixado, um LCI, LCA, ok? Também pode ser um pós-fixado, mas como vai ter um tempo maior, vai exigir um retorno maior também, ok? E quando falamos de 5 anos, acima de 5 anos, aí o leque abre mais ainda. Além do pré-fixado, temos também a oportunidade do IPCA, tá? Que são investimentos que vão render de acordo com o IPCA, vão dar um retorno e te proteger da inflação, tá? Então, para cada horizonte tem esse tipo de investimento que você pode alocar, beleza? E terceiro, conheça seu perfil de investidor. Muito importante isso. Quando você for lá fazer o cadastro na corretora, é muito importante você fazer o seu perfil de investidor. É lá que você vai saber qual o risco, qual é a tolerância, a disposição que você irá aguentar de risco. Então, faz o seu perfil, muito importante isso. É lá que ele vai falar se você é conservador, moderado ou arrojado, ok? For conservador, renda fixa, não tem jeito. For moderado, aí sim a gente entra numa renda fixa com um pouquinho mais de risco, como um debenture, como um CRI, um CRA, como um fundo de renda fixa um pouquinho mais arrojado, dependendo do perfil, se tiver uma boa tolerância, uma camadinha ali de ação, fundo imobiliário, mas aí vai depender muito da pessoa e dos objetivos dela. E quando é o perfil arrojado, aí é um perfil que é livre, tá? Muito livre, mas aí depende também quais são os objetivos e necessidades da pessoa. Ela pode ter um perfil arrojado, mas tem objetivos de 2 anos, apenas 2, 3 anos, então não tem jeito. A maior parte dos investimentos vão ser renda fixa. Então é muito importante o objetivo, ok? E depois dele, faça o perfil de investidor para saber o quanto que você aguenta de pancada do mercado, beleza? E com tantas dicas boas nesse vídeo, em que, aliás, esse vídeo faz parte de uma pequena fração da minha consultoria de investimentos. Então você aí que já achou muito interessante, acessa o link aqui embaixo para conhecer um pouco mais como que funciona uma consultoria de investimento. Você aí que é um investidor iniciante, está querendo aprender, mas não tem muito tempo e quer um profissional do lado, então é excelente ter um consultor de investimentos nessa hora. Então acesse o link aqui embaixo, conheça o site, veja lá os serviços que temos disponíveis e entre em contato. Primeira sessão gratuita para você, beleza? E também, tá gostando do vídeo? Dá um joinha aí, dá uma curtida. Tem dúvida já? Então comenta aqui embaixo, beleza, pessoal? E, continuando, quarto ponto, divida os seus recursos em camadas, ok? Então, muitas vezes a pessoa não vai ter paciência de ficar investindo só na sua reserva de emergência. Então, você pode sim fazer uma distribuição, uma camada entre seus investimentos, em que você irá separar, tá? Curto, médio e longo prazo. Então, você pode fazer essa separação. Depois que você teve objetivos formados, e se os objetivos estão divididos em
curto, médio e longo prazo, você pode ir mês a mês fazendo uma alocação para cada um. Tá? E aí essa alocação vai depender muito do quanto você tem financeiramente, qual é a sua capacidade financeira, então depende muito, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem R$1.000 de aportes por mês, ele vai conseguir comprar um título, no caso. Porque a maior parte dos valores mínimos de título é R$1.000. Então, muitas vezes ele vai ficar preso a um título por mês. Ou já a pessoa que tem R$5.000 por mês para investir, aí é diferente. Já consegue fazer uma separação mais dividida ali, tá? Mas depende então de cada caso a caso. Por isso é muito importante ter um consultor com você, tá? Mas, então, se você não quer ter um consultor, então você pode fazer essa divisão, ok? Entre curto, médio e longo prazo. Curto prazo, CDBs de liquidez diária. Médio prazo, podemos colocar em pré-fixado ou um pós-fixado com maior tempo para render melhor. E longo prazo, na renda fixa, normalmente a gente coloca em pré-fixado, em um IPCA para se proteger da inflação, para se proteger das incertezas no futuro, ok? Então, muito importante fazer essa divisão aí dos seus investimentos. E quinto ponto, mais importante, diversificação. Eu sempre bato nessa tecla, a questão de diversificação. Diversifique seus investimentos mesmo na renda fixa. Então, não vá colocar tudo em pós-fixado, por exemplo, ou todos os seus investimentos em títulos pré-fixados. Não faça isso, diversifique. Coloque um pouco em pós-fixado, pré-fixado, com IPCA, um CDB, um LCI, um LCA. Você que tiver uma tolerância maior, uma disposição maior do risco, um debenture, um fundo de renda fixa mais arrojado, tá? Então, diversificação, muito importante. E sexto e último ponto em que as pessoas acabam esquecendo, elas fazem muito no início e depois de um tempo esquecem, que seria o acompanhamento da sua carteira e o rebalanceamento. Então, muito importante, você precisa acompanhar e rebalancear essa carteira. Vai depender de cada caso a caso, pode ser mês a mês, pode ser a cada 2 meses, pode ser a cada 3 meses, vai variar de cada caso, tá? Mas muito importante, ver a sua carteira como ela está, se está de acordo com seus objetivos e se não está, começar o rebalanceamento, ok? Então, isso é um ponto que muitas pessoas esquecem e, para você investidor iniciante, é importante, ok? Que é aí que você vai aprender. Você vai começar a ver que os investimentos que você fez lá atrás pode ser que tenha que alterar, mudar, não está mais de acordo com seus objetivos. E aí, quando você começa a fazer esse rebalanceamento, isso é um aprendizado gigantesco para os investimentos, beleza? E o último ponto são cuidados para você ter mesmo investindo em renda fixa, tá? O primeiro dele é a questão de liquidez. Lembre-se, nem todos os ativos têm liquidez diária. A grande maioria tem um vencimento e uma carência de acordo com o vencimento. Então, o vencimento é quando o título vai vencer e retorna o vencimento. Carência é quando você pode começar a resgatar esse título, tá? Então, grande parte dos investimentos, a carência e o investimento são iguais, ok? Não são liquidez diária. Se atente a isso, ok? Quando você for investir, são investimentos que você é importante deixar até o vencimento, até o final. Se você tentar resgatar antes, pode sofrer uma penalidade. E essa penalidade seria ter um rendimento menor do que o esperado, tá? Então, liquidez, muito importante. Outro ponto, tributação. Renda fixa, grande parte tem tributação. Alguns são isentos, ok? Vou deixar um vídeo disponível de investimentos isentos de imposto de renda lá no final. Mas os que sofrem tributação, você precisa estar atento. Não vai ter que pagar nenhum carnê, ele já cai líquido na sua conta de imposto de renda. Mas faz diferença nos seus investimentos, ok? Porque, querendo ou não, é uma tabelinha aqui, que eu vou deixar aqui do lado, em que vai variar de 22,5% a 15% de imposto. Então, muito importante também levar isso em consideração. E outro ponto que as pessoas negligenciam e deixam para trás é a inflação. Então, a questão de inflação. É importante ter investimentos que se protejam da inflação, ok? No caso, são investimentos atrelados ao IPCA.
muitas pessoas deixam de lado e só focam no pré-fixado e no pós-fixado. Então, você que tem objetivos de longo prazo, é importante ter investimentos atrelados à inflação, ok? Então, esses 3 cuidadinhos básicos para você que vai iniciar nos investimentos, beleza? E aí, pessoal, com tantas dicas boas, valiosas, que até mesmo fazem parte da minha consultoria, mereço um joinha. E, tem dúvidas? Comenta aqui embaixo. Achou interessante? Viu que precisa de um consultor? Ou quer aprender mais com um consultor? E, primeira sessão gratuita, então acesse o link aqui embaixo que irá entrar em contato comigo mesmo. Beleza, pessoal? Valeu!